Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Em funcionamento há mais de 10 anos no país, a Justiça Restaurativa tem se expandido cada vez mais e obtido resultados positivos. Para debater e capacitar seus membros sobre essa prática, o Ministério Público Gaúcho tem promovido encontros de um grupo de estudos. Para falar sobre o tema, convidamos a promotora de justiça Ivana Ferraço. Doutora Ivana, quero dizer que é um prazer tê-la aqui conosco novamente no programa. A justiça restaurativa é uma técnica de solução de conflitos, mas gostaria que a senhora explicasse mais para o nosso público telespectador. É um prazer estar contigo aqui de novo também, Marco. E, na verdade, a justiça restaurativa, ela é mais que uma técnica, ela é uma filosofia, ela é um conjunto de princípios que tenta dar conta do fenômeno das ofensas que causam danos e dos crimes. Ela se inicia na década de 70 nos Estados Unidos, no Canadá, na Nova Zelândia, como um enfoque para o crime, mas ela acaba se expandindo e buscando dar uma resposta não só ao crime, mas a todo tipo de conflito que gera alguma ofensa. Hoje em dia, por exemplo, a gente aplica a justiça restaurativa para conflitos familiares com relação aos cuidados com o idoso, para conflitos de vizinhança, para conflitos dentro das escolas. Então, ela passou do crime para diversas áreas pelas suas potencialidades. E ela entende basicamente o crime como uma ofensa que gera danos a pessoas em concreto e a relacionamentos. E sendo assim, a resposta que ela dá passa sempre pela pergunta de quem são as vítimas dessa ofensa e como reparar os danos. E para isso, ela propõe que os réus ou os ofensores, eles se integrem nessa reparação do dano, eles assumam efetiva responsabilidade por reparar os danos a essas vítimas. E isso acontece por meio de um processo colaborativo que reúne réu, vítima e comunidade de apoio da vítima e do réu, como a sua família, os seus amigos, mas mais do que isso, a comunidade de onde eles vivem, as escolas, as mesmas empresas. Todos eles se reúnem num processo colaborativo que visa a encontrar soluções para essa ofensa e a reparar, ou seja, a reparar o dano causado para essa vítima. Por isso, restaurativa, para restaurar a situação que foi danificada pelos danos causados por essa ofensa. A justiça restaurativa, ela se pergunta se a punição é a única resposta que a gente tem que dar quando alguma transgressão acontece. Olha só, na nossa vida cotidiana, na minha e na tua, com filhos, qualquer cargo de autoridade que a gente exerça, né, com os nossos filhos, ou então os professores numa escola, ou então os empregadores com seus empregados, quando acontece uma transgressão ou um mal, a gente normalmente entende na nossa sociedade ocidental que a única forma de responder a ele é com uma punição. A justiça restaurativa, ela vai além. Ela entende que a disciplina social não é unicamente a punição, que a gente tem algumas opções dentre elas. E eu até gostaria de aproveitar esse momento e fazer um desenho para o público para dizer que uma disciplina social, ela basicamente pode ser entendida como dois contínuos. A gente pode escolher o controle, a imposição de limites de um lado e o apoio, a ajuda e o sustento de outro. Quando a gente tem um alto apoio, uma alta limitação, e muito pouca ajuda para aquele que cometeu um delito ou uma ofensa, a gente tem uma disciplina punitiva realmente. Quando a gente não dá muito apoio e tampouco pouco controle, a gente tem uma disciplina social negligente. Quando a gente tem muito apoio, dá muita ajuda, dá desculpas para o comportamento transgressor e dá pouco controle, bom, o que a gente tem? Uma disciplina social permissiva. Ela dá muita desculpa, de fato, para as transgressões. Já quando a gente reúne um autocontrole, dizendo, olha, isso que tu fizeste está errado, e, ao mesmo tempo, um autoapoio, encorajando a pessoa que transgrediu a assumir a sua responsabilidade, a reparar o que ela fez, a gente tem uma disciplina restaurativa
como a gente diz. Então, assim, eu faria uma janela, isso é conhecido como a janela da disciplina social, em que de um lado eu tenho o controle, que pode ser alto ou baixo, e de outro lado eu tenho o apoio, que pode ser alto ou baixo. Quando o controle é alto e o apoio é baixo, eu tenho uma disciplina punitiva, que é mais ou menos isso daqui. Eu não sei se é possível aproximar a câmera. Vamos ver se a câmera consegue aproximar para explicar aos nossos Se não, acho que já está explicado. Se o controle é alto e o apoio é alto, eu tenho a disciplina restaurativa. Vamos ver se conseguimos aproximar o desenho da doutora Ivana. Agora, enquanto isso, doutora Ivana... acho que sim, vamos ver. Enquanto isso, que a câmera aproxima, eu lhe pergunto o seguinte: essa justiça restaurativa, como a senhora mesmo frisou, destacou agora, ela proporciona essa mediação entre vítima e ofensor. Isso. Agora, ela ainda busca um conceito? Eu acho que ela já vem bem conceituada dessa forma que eu te expliquei. Então, a justiça restaurativa, ela busca fazer... Agora sim, nós conseguimos ali olhar o que a senhora colocou. Controle... Apoio, controle aqui, controle, apoio, punitivo, restaurativo, negligente e permissivo. Agora, no Rio Grande do Sul, essa justiça restaurativa, ela tem sido aplicado na área da infância e da juventude, é isso? É isso. Na verdade, o Rio Grande do Sul, ele fez parte de um projeto piloto no Brasil, que se iniciou em 2005 com verbas de organismos internacionais e também no Ministério da Justiça, em Brasília. E aqui, então, se introduziu a justiça restaurativa nas medidas socioeducativas pro ato infracional. Isso gerou um projeto do Tribunal de Justiça Gaúcho chamado Justiça para o Século XXI. Né? E no ato infracional, de fato, é onde nós encontramos na legislação brasileira o campus por excelência para a atuação da justiça restaurativa. Não só porque já as convenções internacionais dizem que o ato infracional deve ser enfrentado com medidas restaurativas, com medidas sem imposição de medidas, preferencialmente, mas porque a nossa legislação específica, em 2012, que trata do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, também diz que se deve preferir práticas restaurativas que viabilizem a reparação do dano à vítima, deve-se buscar meios autocompositivos e se evitar o uso de medidas. Então, de fato, o ato infracional é o locus por excelência atualmente no Brasil para aplicação da justiça restaurativa. Agora, que tipo de crimes a justiça restaurativa pode ser aplicada e qual a diferença da conciliação? Pessoalmente, eu creio que, com todas as ressalvas e atendidos os princípios da justiça restaurativa, se poderia aplicar para qualquer tipo de crime. Mas faço as ressalvas porque na nossa legislação atualmente, eu acredito que no juizado especial criminal, seja para os crimes de menor potencial ofensivo, seja o local em que nós deveríamos estar e poderíamos estar aplicando hoje. Porque... o juizado especial criminal, ele se rege pelos princípios da informalidade, da oralidade, da conciliação e da reparação dos danos a vítimas. Então, eu acho que todos os crimes de menor potencial ofensivo poderiam ser muito bem atendidos pelas metodologias da justiça restaurativa. Mas acredito que, respeitados os princípios da justiça restaurativa, que são a voluntariedade, tanto a vítima quanto o réu, eles devem voluntariamente consentir em participarem de uma sessão de justiça restaurativa. Então, nunca se impõe a justiça restaurativa nem ao réu e nem à vítima. E outra coisa que é necessária para a aplicação da justiça restaurativa é que os réus, os ofensores,
eles assumam, pelo menos em parte, o erro que eles cometeram. Então, que eles confessem, pelo menos em parte, e que haja, então, um consenso mínimo sobre os fatos que aconteceram. Então, isso bem posto, a voluntariedade e um consenso mínimo sobre o fato danoso que aconteceu, eu acredito que com algumas limitações nós poderíamos aplicar mesmo para os crimes comuns, porque pelo menos desde 2008... Quando uma sentença condenatória acontece, o juiz, inclusive, tem que dizer como se dará a reparação do dano, tendo em vista os prejuízos sofridos pela vítima. A justiça restaurativa, nesse ponto, poderia muito bem ser uma alternativa e concorrer no processo penal para que se buscasse, pelo menos, saber como reparar os danos às vítimas dos crimes comuns. Um roubo, um furto, uma apropriação indébita... até mesmo um latrocínio, pelo menos nesse aspecto bem específico da reparação do dano para a vítima. Agora, doutora Ivana, eu vou lhe fazer uma pergunta que talvez alguns telespectadores também nesse momento estejam com vontade de fazê-la. Uhum. Não seria inadequado se empregar a justiça restaurativa na esfera penal? Uhum. Eu já lhe explico. Como colocar agressor e vítima, por exemplo, frente a frente, num caso de estupro, num caso de violência sexual, num caso de roubo, por exemplo? Uhum. E concordo contigo, Marco. Acho que esse é um grande questionamento de todos nós e eu tenho várias ponderações a te fazer e talvez a primeira seja uma pergunta. O que nós, enquanto sistema penal e de processo penal, damos como resposta às vítimas de um roubo e de um estupro hoje em dia? No nosso sistema penal, a vítima é ninguém, ela é um meio de prova. A gente não sabe o que ela sofreu, quais os seus danos e a gente não traz ela para o processo penal de fato. A justiça restaurativa proporciona para a vítima um local realmente seguro em que se requer que ela seja, em que se proporciona que ela seja ouvida e que ela possa expressar tudo o que ela sofreu e tudo que ela precisa para superar esse ato violento e danoso para ela. E como eu dizia anteriormente, é preciso que a vítima queira. Uma vítima nunca seria exposta a esse confronto direto com um ofensor sem que ela tivesse vontade. E dentro do princípio da voluntariedade, ela pode desistir até mesmo no momento em que ela esteja sentada num círculo, que é uma metodologia muito aplicada para a justiça restaurativa, ela pode dizer, ó, a partir daqui eu não desejo mais. Mas se faz toda uma preparação com ela e também com o réu em sessões de pré-círculo para aquilatar à vontade e a vítima já vai sabendo que o réu também ele assume responsabilidade por aquilo e que ele está presente na sessão com esse enfoque. Outra coisa que eu diria é que nem sempre é necessário para a aplicação da justiça restaurativa que vítima e ofensor sejam colocados frente a frente, né? Muitas vezes, por meio de uma carta, a vítima pode se expressar, por meio de vídeos, isso muitas vezes acontece nesses crimes graves, por exemplo, de estupro, né? Em que a vítima ela é representada por uma vítima que não seja a vítima desse delito específico, mas uma vítima de um crime parecido, mas não com aquele réu. Então, isso também preserva a vítima quando ela não deseja essa exposição. Mas num círculo de construção de paz, por exemplo, a vítima se faz, inclusive, acompanhar das pessoas de apoio para ela. Dos seus pais, dos seus amigos. O círculo é um grande grupo em que se discute a situação danosa, se expressam sentimentos e se fazem proposições para o futuro. Então, eu acho que a justiça restaurativa ela pode dar um retorno muito maior para a vítima do que se pressupõe e é preciso a gente tirar algumas barreiras mentais. No Juizado da Infância e Juventude, por exemplo, foi feita uma pesquisa com 380 casos de vítimas encaminhadas, de casos encaminhados para a justiça restaurativa. 95% das vítimas saíram satisfeitas e ali se encaminha todo tipo de crime ou de ato infracional. 90% dos adolescentes infratores se disseram satisfeitos. Quando a gente sabe que o grau de satisfação com a justiça tradicional, penal, é de 12% a 15%, esse é o dado no mundo, né? Hoje, por exemplo,
e eu vou te contar o caso do Gustavo. O Gustavo é um réu de um processo meu aqui no Partenon. Ele é um réu de um crime de apropriação indébita e furto. Ele está no presídio central atualmente, cumprindo pena por roubo. Ele chegou até o Partenon nesse crime e ele nos disse assim: olha, eu reconheço que eu fiz um mal à vítima e eu desejo reparar o que aconteceu. A vítima, de quem eu não sei o nome, infelizmente não sei o nome porque de fato as vítimas são, como eu te dizia, alguém que a gente não conhece, o promotor em geral não conhece o réu, mas a vítima e as suas necessidades a gente conhece pouco. Não me lembro o nome desse senhor, desse digno senhor trabalhador, que é a nossa vítima, a vítima do Gustavo. Ele chegou e disse: olha, os danos que o réu me causou, patrimoniais, eu já superei. Ele era motorista de táxi e o Gustavo foi seu motorista que lhe surrupiou o GPS, enfim. E essa vítima me disse: mas o meu principal dano foi a quebra de confiança, porque o pai do Gustavo me pediu um emprego para ele e o Gustavo desapareceu com o meu táxi na primeira noite. Quando nós vimos isso, juíza, defensor público e promotor, e o defensor público é agora nosso defensor público geral, assentimos que esse seria um bom caso para aplicação da justiça restaurativa, em que o Gustavo poderia se dispor, junto com a sua família, a reparar todos os danos patrimoniais e, quem sabe, pedir desculpas frente a frente para esse senhor trabalhador, e ele poderia readquirir a confiança comunitária e no grupo, né? E esse é um caso que está hoje aos cuidados da Justiça Restaurativa. Dentro do Presídio Central já foram feitos vários círculos com o Gustavo e a sua família. E hoje, enquanto a gente grava esse programa, a vítima que se dispôs a participar desse círculo, junto com o Gustavo, com a sua família e com a sua rede de apoio, também estará presente para que se busque alguma solução que dê conta das necessidades da vítima e que a gente consiga que o Gustavo realmente se responsabilize pelo erro que ele fez, reconheça o erro que ele fez e repare junto com a sua família o dano à vítima. Como dissemos no início do programa, o Ministério Público Gaúcho tem um grupo de estudos que tem encontros, né, para estudar essa matéria, debater intensamente a justiça restaurativa. Agora, na sua avaliação como estudiosa da justiça restaurativa, hoje, qual é o seu principal benefício? Eu diria que é isso que eu venho falando até então, e como promotora eu me sinto satisfeita quando eu vejo que talvez com a justiça restaurativa a gente consiga que os nossos réus se responsabilizem verdadeiramente e que a gente consiga dar um retorno social às nossas vítimas que estão se sentindo tão inseguras, até mesmo porque não são reparadas em tudo o que elas sofreram. Mas eu acho que a justiça restaurativa permite também um senso de comunidade. E a comunidade também, por participar da justiça restaurativa, ela pode enxergar saídas para a criminalidade. Eu acho que a participação direta de todos os envolvidos, enfrentando uma situação que é um crime, também nos traz como seres com autonomia e possibilidade de superar os nossos desafios, né? Então, acho que esses são os grandes benefícios, assim, a participação direta de todos, a assunção de responsabilidade de todos nós pelo enfrentamento ao crime, à violência, às situações que nos causam danos. Por outro lado, é importante essa qualificação dos promotores de justiça, essa capacitação, né, que eles estão tendo, justamente numa fase em que procura-se evitar a judicialização de casos. De fato, eu acho que nós não temos nem alternativa hoje em dia, né? Diante do quadro de criminalidade, de dificuldade de fazer frente à violência, nós precisamos nos aprofundar em todos os assuntos que possam dar respostas ou tentar dar respostas adequadas para isso. O nosso Conselho Nacional do Ministério Público já nos disse que a justiça restaurativa e todas as situações de mediação de conflitos, elas devem ser objeto de estudos e de aperfeiçoamento dos promotores. Já nos disse que acesso à justiça não significa só acesso ao poder judiciário, mas a soluções eficientes, né? Então é por isso que já estamos no 6º encontro do nosso grupo de justiça restaurativa dentro do Ministério Público, agora com uma grande novidade no cenário nacional, que é uma resolução do CNJ
agora de maio, que trata da justiça restaurativa, institui uma política nacional de justiça restaurativa. Então, nós todos precisamos conhecer o que se trata isso e como é que nós vamos aplicar no nosso dia a dia de trabalho. Claro. E é importante que se abrace nessa causa. Aqui no Estado, inclusive, existe um protocolo, né, pela política de justiça restaurativa no Estado. Uhum. Está alinhavado, de fato, como tu disseste, um protocolo para uma política de Estado de justiça restaurativa no Rio Grande do Sul, né? Pelo que eu tenho conhecimento, falta apenas a assinatura. Isso congregará o governo do Estado, a Assembleia Legislativa, Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública, Procuradoria-Geral do Estado. Todos esses órgãos. Isso nada mais é do que a consolidação do que já vem sendo feito e muito experimentado, especialmente em alguns municípios da Serra, aqui do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul e Bento Gonçalves, no âmbito não só do Poder Judiciário e do Ministério Público, mas enquanto política do Poder Executivo. Em Caxias do Sul, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde se encontram integrados em um programa de Caxias da Paz, como se chama, para que todas as políticas públicas entrelaçadas deem conta com esse viés, o enfoque restaurativo dos conflitos que subjazem nessas áreas de atuação. Na sua avaliação, o que é preciso fazer mais para se buscar mais essa abordagem, né, sobre a justiça restaurativa? O que é preciso mais, além dessas intenções que nós colocamos aqui? Uhum. Eu acho que nós precisamos de humildade, em primeiro lugar, para podermos enxergar esse novo, né? Para fazermos jus ao que nós, operadores do direito, somos. Nós somos operadores não só da ciência jurídica, mas das ciências sociais. Então, para que nós possamos enxergar essas novas possibilidades. A justiça restaurativa, ela não vem para tomar lugar do processo penal e do direito penal como nós o conhecemos. Nós precisamos disso. Os réus que não confessam os seus crimes, os crimes muito complexos, os crimes em que não pode, de fato, se colocar uma vítima com um réu, que seria muito difícil, eles pressupõem essa justiça que nós conhecemos e que se encontra num avanço que traz garantias para todos nós, né? Então, nós temos um processo penal realmente muito consolidado em garantias para todos os envolvidos, num Estado democrático de direito. Nós precisamos e nós queremos, essa é a nossa baliza. Mas acho que nós precisamos avançar e não encontrar como única resposta para as transgressões as punições, buscar consensos, participação ativa de todos os envolvidos, né? E buscar em todas as ciências sociais respostas para esses fenômenos da violência e da criminalidade, e acho que a justiça restaurativa pode nos dar diversos caminhos. É isso que a ONU tem preconizado já desde 2002, pelo menos com uma resolução, que é a Resolução 12, e nos diz, bom, esse no mundo, colhendo diversas experiências no mundo, ela veio e nos disse, olha, essa é uma forma de abordagem que dá conta da criminalidade, que tem produzido vítimas satisfeitas, réus responsáveis e o bem-estar das comunidades. Então vamos investir nisso e acho que nós precisamos estar atentos e humildes para olharmos para essas possibilidades. Olha, eu tenho certeza e creio que os nossos telespectadores também, nós recebemos uma aula sobre a justiça restaurativa, inclusive com exemplos, a senhora fazendo desenhos dessa técnica, né, de solução de conflitos e mediação. Mas a senhora ainda tem 2 minutinhos para as suas considerações finais. Eu acho que eu diria, talvez eu tenha esquecido de dizer o que é um círculo. E eu queria trazer uma imagem para vocês, porque os círculos, ou essa metodologia da justiça restaurativa, ela muito se inspirou em métodos tradicionais e indígenas de solução de conflitos. Então, eu queria trazer a imagem do círculo de construção de paz para os telespectadores. E essa imagem vem, imagine-se numa comunidade tradicional e pequena em que acontece uma situação danosa. Bom, o líder dessa tribo, ele chama
as pessoas, o ofensor e a vítima, para que se sentem juntos em um círculo com o fogo ao centro, os anciãos dessa comunidade, a família dos envolvidos, e para que juntos com o fogo ao centro e com o bastão da palavra, eles discutam o fato, expressem seus sentimentos e possam buscar um consenso juntos, cada um com as suas humanidades, para a solução desse conflito. Então era essa imagem que eu queria deixar para vocês, para que isso possa nos inspirar, inclusive para resolver os nossos conflitos em casa, nas nossas comunidades, nas nossas instituições. Mais uma perguntinha. Claro, o Ministério Público Gaúcho sempre foi pioneiro, né, em todas as áreas, tanto é que está fazendo encontros, né, para aprofundar mais essa técnica da justiça restaurativa. Mas em nível de Brasil, o que a senhora sabe sobre esse movimento de promotores de justiça buscando a justiça restaurativa? Em diversos estados, não só o Ministério Público Estadual, também o Ministério Público Federal tem se qualificado, feito cursos de círculos e de justiça restaurativa. No estado do Paraná, por exemplo, existe o Ministério Público Restaurativo, que é muito forte. Então, diversas iniciativas nos Ministérios Públicos no âmbito federal e estadual têm acontecido para a qualificação dos membros do Ministério Público. Ok, promotora de justiça Ivana Ferraço. Mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. É um grande prazer, Marco, eu estou sempre à disposição. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!